Capítulo 4, Lição 4: A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Muitas pessoas veem Robin Hood como um herói, tirando dos ricos para dar aos pobres. O pai rico não compartilha dessa opinião. Ele achava Robin Hood um trapaceiro. Embora o sentimento popular seja que os ricos deveriam pagar mais impostos e doar aos pobres, na realidade, a classe média que é altamente tribuída, especialmente a parcela instruída e de alta renda. Para entender como isso acontece, Robert expõe uma breve história dos impostos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Originalmente, não havia impostos, apenas contribuição temporária ocasionais para arcar com as situações como guerra. Em 1874, a Inglaterra tornou o imposto de renda permanente para seus cidadãos. Nos Estados Unidos, a terra em que um imposto sobre o chá levou à festa do chá e ajudou a insurgir a Guerra Revolucionária. A doação da 16ª Emenda de 1913 decretou a permanência do imposto de renda. Esses países obtiveram adesão da maioria quanto aos impostos, porque inicialmente eles foram cobrados apenas dos ricos. Entretanto, embora o imposto de renda tenha sido designado para punir os ricos, acabou castigando os que votaram por ele, as classes média e baixa. O pai rico explicou que ele e o pai pobre eram diferentes e opostos. O pai pobre, como funcionário do governo, era recompensado se gastasse dinheiro e contratasse pessoas aplicando em sua empresa. Mas, para o pai rico, quanto menos pessoas contratasse e menos dinheiro gastasse, mais respeitado era por seus investidores. E aí, à medida que o governo se expande, aumenta a quantidade necessária de dinheiro, dividindo de impostos para assustá-los. O pai pobre acredita piamente que o governo deveria ajudar as pessoas. Ele e a mãe de Robert trabalhavam para o Corpo da Paz, treinando voluntários para ir à Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles estavam sempre buscando mais subsídios e maiores orçamentos para contratar mais pessoas. Para Robert, foi um desafio trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e ir para a casa de um proeminente líder do governo. Não era fácil decidir em que pai acreditar. Ao longo do tempo, conforme Robert estudava a história dos impostos, observou uma perspectiva interessante. À medida que o apetite financeiro do governo crescia, os impostos precisavam ser imputados à classe média e dali eles desciam até atingir os pobres. Mas os ricos viram ali uma oportunidade. Por que não jogar sobre as mesmas regras as sociedades anônimas, que se tornaram popular nos tempos dos navios mercantes? São uma maneira de controlar os impostos. Entender a estrutura legal das sociedades anônimas deu aos ricos uma vantagem arrebatadora e permitiu que eles fossem mais inteligentes que os intelectuais. O objetivo do governo é evitar o excesso de dinheiro. Se não gastar os seus fundos alocados, você corre o risco de perdê-los no orçamento seguinte. Os empresários, por outro lado, são recompensados pelo excesso de dinheiro e aplaudidos pela eficiência. E, à medida que o governo mantém o seu próprio objetivo de gastar mais e mais dinheiro, mais impostos, agora sobre a classe média e eventualmente sobre os pobres, se tornaram necessários. Uma sociedade anônima é apenas um documento que cria uma instituição legal, não é algo material, uma fábrica ou um grupo de pessoas, mas é permitido uma taxa de imposto de renda mais baixa do que os indivíduos tiram, e certas despesas podem ser pagas pela corporação com o lucro antes do pagamento dos impostos. Se aqueles que se levantam para trabalhar e seus empregados e pagam impostos apenas entendem como os ricos agem nesse jogo, também o faria. O problema é que, quanto mais arduamente você se dedica a um trabalho, mais pagará ao governo. Os impostos punem as mesmas pessoas que votam por eles. As tentativas de tributar os ricos raramente funcionam, porque eles encontram maneira de minimizar sua carga tributária. Uma delas é com uma seção 1031 do Internacional. Permite a um vendedor adiar o pagamento dos impostos sobre um imóvel vendido e for subsequente trocado por uma propriedade mais valiosa.
Conforme essa negociação se valoriza, você não será tributado pelos ganhos até que o liquide. Os que não tiram proveito dessa economia perdem a chance de construir sua coluna de ativos. Durante todos os anos em que o pai rico orientava Robert, tentava lhe ensinar que conhecimento é poder, e com o dinheiro vem o principal poder, que requer a destreza exata para geri-lo e multiplicá-lo. Sem essa sabedoria, o mundo bate em você. O leão é o valentão que terá cada vez mais. Se você não permitir isso, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você. Consultores e advogados sarcais vale o custo, são mais baratos do que pagar ao governo. Não conhecer a lei é um desperdício. Por volta de seus 20 anos, quando estava nos fuzileiros navais e trabalhando na Xerox, Robert ficou desapontado com o quanto era debitado do seu contra-cheque. Isso motivou a construir sua primeira sociedade anônima em 1974 e trabalhar mais arduamente em seu emprego formal para acumular tanto dinheiro quanto possível para investir em imóveis. Ele se tornou um dos principais vendedores da Xerox. Em menos de 3 anos, gerava mais renda em sua empresa de imóveis do que na Xerox. Seu negócio comprou para ele o seu primeiro Porsche, para que o plano estava dando certo. As lições que aprendeu com o pai rico o ajudou a sair da provial corrida dos ratos ainda cedo, e ele quer ajudar os outros a conseguir o mesmo. O QI financeiro ou inteligência financeira é o que se torna isso possível. Ele é composto de 4 habilidades. Primeira, contabilidade, proficiência financeira ou habilidade de ler os números e avaliar os pontos fortes e fracos de um negócio. Segundo é o investimento, a ciência estratégica sobre o dinheiro, que faz o dinheiro entendimento do mercado, a ciência da oferta e da procura e as condições de mercado. E a lei, incentivos e exceções fiscais. Entender essas vantagens legais é crucial quando se pensa em riqueza de longo prazo. Por exemplo, uma sociedade anônima pode pagar suas despesas antes de pagar os impostos. Porém, o empregado faz o contrário, pagando as despesas com o que resta. Reuniões do Havaí, parcelas, o seguro do imóvel, associações a clubes de lazer pode ser pago antes dos impostos por uma sociedade anônima. Elas também possibilitam a proteção legal contra ações judiciais. Quando alguém procura um indivíduo rico, frequentemente se depara com muitas delas. Essas são camadas de proteção legal e pensa que esse indivíduo, na verdade, não é proprietário de nada. Eles controlam tudo, mas não possui nada. Robert conclama os que possuem ativos legítimos e sabe mais sobre os benefícios e ações das sociedades anônimas. Resumo: empréstimos da sociedade anônima. Primeiro, ganhar. Segundo, gastar. Terceiro, pagar impostos. Trabalhadores das sociedades anônimas. Primeiro, ganha. Segundo, paga impostos. Terceiro, gasta.